Boas-vindas a essa aula. E antes de nós entrarmos no assunto que nós vamos trabalhar aqui hoje, eu preciso te dizer o seguinte. Quando a psicologia moderna surge, no final do século XIX, nós temos um status quo. E essa expressão latina, quando eu uso aqui ela dentro desse contexto, eu estou falando exatamente a respeito de um estamento burocrático. Existiam ideias que precisavam ser defendidas de acordo com o estamento burocrático da época. Existiam ideias que precisavam ser defendidas e a psicologia, ela era o principal meio para poder infiltrar essas ideias ou para poder disseminar essas ideias na vida de muitas e muitas pessoas. Ao longo de todo esse módulo, a gente vai trabalhar esse assunto. Eu vou trazer aqui para você dados, vou trazer referências para você, para que você possa ter uma perspectiva, uma visão real do que de fato aconteceu no surgimento da psicologia moderna. Mas não é esse o objetivo aqui agora. Então, o estamento burocrático, o status quo da psicologia e psicoterapia. Tiago, por que você separou psicologia de psicoterapia? Hoje, a psicoterapia ela é praticada por psicólogos. Também. Psicólogos também podem ser psicoterapeutas. Gente que não é psicólogo também pode ser psicoterapeuta. Gente que é médico, psiquiatra, pode ser psicoterapeuta. Mas naquela época, apenas a medicina tinha autoridade para ser para formar psicoterapeutas, tá bom? Então, olha só, estamos falando de psicologia, estamos falando de psicoterapia, e aqui a psicoterapia vista, portanto, dentro do contexto da medicina. É outra área. Psicologia, medicina. Modernas. O status quo da psicologia e psicoterapia modernas aboliram a filosofia. Esse é o nosso ponto de partida da aula de hoje. No momento em que a psicologia moderna, no momento em que a psicoterapia moderna decidem se tornar uma ciência aos moldes daquilo que nós tínhamos na época, elas abolem de vez, ou tentam abolir de vez, a filosofia. Diante dessa realidade, um grande homem se posiciona. Seu nome era Rudolf Allers. Seu nome era Rudolf Allers. Tiago, eu me inscrevi para poder participar de um curso de logoterapia e você até agora não falou, ou praticamente não falou de Viktor Frankl, falou de você e agora está falando de Rudolf Allers. É claro que eu preciso fazer isso. É impossível você entender Viktor Frankl sem ter um domínio razoável daquilo que Rudolf Allers trouxe. Eu enxergo Rudolf Allers como sendo o grande mestre de Viktor Frankl, mas não mais um mestre. Existe uma obra de um latino-americano chamado Luiz Guilherme Pareja Herrera, onde ele traz ali algumas pessoas que influenciaram o pensamento de Viktor Frankl. Rudolf Allers ele é citado como sendo um mestre, mas ele é diluído no meio de uma série de outros pensadores, como se Rudolf Allers fosse mais um pensador a influenciar Viktor Frankl. Como Max Scheler, como um Oswald Schwartz, e assim vai. Não. Toda a obra de Viktor Frankl, gente, entenda isso, porque ninguém vai te falar, é muito difícil alguém te falar esse negócio aqui. A obra de Viktor Frankl é uma continuação da obra de Rudolf Allers. É uma continuação da obra de Rudolf Allers. Inúmeras e inúmeras vezes, Frankl vai se referir à logoterapia como uma psicologia das alturas.
Esse foi um conceito criado por Rudolf Allens. Psicologia das alturas. Logoterapia, ela surge como uma psicoterapia antropológica. Inclusive, até a década de 80, a logoterapia era vista apenas, o grande diferencial da logoterapia era apenas o pano de fundo antropológico. Era visto pela maior parte das ciências do mundo, dos estudiosos do mundo, como sendo apenas um pano de fundo antropológico para a psicoterapia. Quando, na realidade, se tratava de uma psicoterapia antropológica. De fato. Essa foi uma proposta de Rudolf Allens. Então não dá para nós olharmos para Viktor Frankl sem olharmos para Rudolf Allens, já que Frankl foi um continuador da obra de Allens. Quando Viktor Frankl vai fazer um discurso para a Sociedade Austríaca de Medicina, o que ele fala? Frankl ele diz o seguinte: ele antecipou a psicoterapia do futuro. Frankl faz esse discurso no dia 24 de março de 1964. Frankl ele faz esse discurso em 64, um ano depois da morte de Rudolf Allens. E olha as palavras de Frankl. Ele antecipou a psicoterapia do futuro. Ele antecipou o que a logoterapia seria, o que inclusive a logoterapia seria. Allens, só para você ter uma ideia de quem foi Rudolf Allens, já que nós vamos falar dele aqui hoje. Essa aula é sobre Rudolf Allens. Rudolf Allens, ele nasceu no ano de 1883 e faleceu em 1963. Quem era Allens? Allens era psiquiatra. Ele era psiquiatra, neurologista, filósofo e psicoterapeuta formado por Adler. Para quem não sabe quem foi Alfred Adler, não é Allens, tá? É Alfred Adler. Alfred Adler foi o fundador de uma linha da psicoterapia, segunda escola vienense de psicoterapia, chamada psicologia individual. Na realidade, foi traduzido aqui para o Brasil de psicologia individual. Allens, portanto, foi psiquiatra, neurologista, filósofo e psicoterapeuta formado por Alfred Adler, só que ele se distancia de Alfred Adler por razões filosóficas. Existem razões filosóficas que separam depois Rudolf Allens de Alfred Adler. A mesma coisa que acontece também com Viktor Frankl. O que acontece? Existem alguns ícones muito importantes do qual Allens teve uma proximidade muito grande. O Allens foi amigo de Edith Stein. Para quem não sabe, Edith Stein, ela foi uma grande filósofa do século XX, ateia, discípula de Martin Heidegger, que depois acaba se convertendo ao catolicismo, entra por um convento de freiras e morre, né, pela mão dos nazistas posteriormente, e é canonizada pela Igreja Católica, se torna santa. É Santa Edith Stein ou Santa Teresa Benedita da Cruz, que era o nome religioso dela. Foi amigo de Edith Stein. Edith Stein, só para você ter uma ideia, ela tem uma coletânea de obras de Edith Stein, obras completas de Edith Stein, que são vários e vários tomos. Eu tive acesso a essa obra quando eu fazia faculdade de filosofia há 10, 11, 12 anos atrás. E o que acontece é que Edith Stein, ela tem um trabalho muito profundo a respeito do ser humano, da antropologia humana, inclusive da psicologia humana. Tem uma professora brasileira chamada Marina Massini, que desenvolve um trabalho interessantíssimo a respeito dessa perspectiva psicológica de Edith Stein. Então, Rudolf Allens, ele foi... Eu vou apagar aqui, tá bom? Vou apagar só para não confundir você aqui.
Rudolf Allers ele foi amigo de Edith Stein e de Agostino Gemelli. Tiago, quem que foi Agostino Gemelli? Agostino Gemelli foi um frei católico, portanto, era o maior nome da ciência católica no século XX. O maior nome da ciência católica. Você tinha a premiação de um prêmio Nobel em ciência, prêmio Nobel em física. Quem ia representando a Igreja Católica era Agostino Gemelli. Agostino Gemelli ficou muito famoso, principalmente dentro da história da Igreja Católica, não apenas por ser o maior nome da ciência, mas por ter acompanhado de perto o caso do Padre Pio. Não sei se você já ouviu falar, depois dá uma pesquisada na internet. Padre Pio, ele recebeu estigmas. O que eram estigmas? Eram buracos nas mãos, nos pés, na costela, que eram exatamente os lugares onde Cristo teria recebido os seus sinais também, onde Cristo recebeu também os seus estigmas. Padre Pio ele recebeu os mesmos estigmas. E apesar de vários e vários representantes da medicina mundial irem lá, analisarem, pesquisarem os estigmas de Padre Pio, todas as pesquisas mostram que é impossível que aqueles estigmas estivessem ali. Mesmo, mas o Padre Pio furava a mão. Existe uma série de outras coisas que aconteceriam caso ele estivesse realmente furando a mão, e Agostino Gemelli foi um dos representantes da igreja que acompanharam o caso. Ele, inclusive, foi uma grande pedra no sapato de Padre Pio durante muitos anos. Agostino Gemelli convida Rudolf Allers para fazer o seu doutorado em filosofia na Universidade Sacro Cuore em Milão. Tá? E aí Allers vai, estuda o pensamento de Tomás de Aquino, e Rudolf Allers se torna depois um dos maiores nomes da psicologia tomista que já existiu no século XX. Ótimo. Além disso, além de ser amigo de Edith Stein, de Agostino Gemelli, foi o mentor de um teólogo famoso chamado Hans Urs von Balthasar e também de Viktor Frankl. Além de ter sido mentor de Hans Urs von Balthasar e de Viktor Frankl, o Rudolf Allers se correspondeu com grandes e grandes nomes da época, como Romano Guardini, um grande estudioso do ser humano, da antropologia humana, Gabriel Marcel, um dos maiores nomes do personalismo, e Joseph Pieper. Quem estuda Tomás de Aquino, com certeza já estudou Joseph Pieper. Então, Rudolf Allers ele se depara com grandes ícones da época, principalmente ligados ao catolicismo. A psicologia ela surge no século XIX e de lá para cá, Rudolf Allers foi o melhor representante que a Igreja Católica teve para poder, quando o assunto era relacionar a psicologia com a visão católica. Allers é muito fidedigno à antropologia, ao estudo, de fato, que era o ser humano. E por isso ele se torna aí uma grande referência e teve aí dentro do seu cabedal de contatos um veio católico extremamente forte. Filosoficamente falando, Rudolf Allers bebe das filosofias de Edmund Husserl, de Max Scheler, Tomás de Aquino. Ele relaciona muito bem os achados de Husserl e de Scheler com o pensamento de Santo Tomás, com o pensamento de Santo Agostinho e com o pensamento de Santo Anselmo. Então, esses aqui, fiz uma lista aqui de quais foram os principais contatos, referências, autores que ajudaram aí a formar
o pensamento e toda a obra, todo o trabalho de Rudolf Allers. Internacionalmente falando, Rudolf Allers ele ficou muito conhecido por ser o anti-Freud. O anti-Freud. Como assim, Thiago, o anti-Freud? Rudolf Allers ele fez severas e severas críticas a toda a visão de ser humano defendida por Freud. Inclusive, nós tínhamos um pensador no século XX chamado Jacques Maritain. Jacques Maritain. O Jacques Maritain ele é profundamente criticado por Rudolf Allers, justamente por ter pego todo o pensamento, a doutrina, a antropologia católica e tentado mesclar isso daqui, ou tentado mesclar um Tomás de Aquino com um Freud. E aí o que Allers faz? Allers faz severas críticas a Jacques Maritain por isso. Ele acreditava que era inconcebível nós admitirmos um ser humano que fosse ligado a uma visão de ser humano de Freud. Quais eram as grandes críticas levantadas por Allers? Allers diz que Freud, que a psicanálise, deixa eu colocar aqui, psicanálise, ele defende que a psicanálise tem uma fundamentação científica insuficiente. Uma fundamentação científica insuficiente e cheio de ranços. E cheio de ranços antirreligiosos e antimorais. A psicanálise, ela traz uma fundamentação científica insuficiente, o que mostra exatamente o que comprova aquilo que nós sabemos hoje, que a psicanálise não é uma ciência. Não é uma ciência no sentido moderno da palavra, tá bom? Eu também acredito que a definição de ciência que nós usamos hoje em dia é uma definição extremamente rasa para a ciência. Tá? É uma definição que é fundamentada por Kant, que busca, por sua vez, a sua fundamentação em Isaac Newton, no método de Newton. Depois a gente vai falar um pouco mais a respeito disso. Mas o fato é que Allers ele ficou conhecido justamente por ser essa figura que se opôs a Freud, numa época em que a psicanálise de Freud estava completamente em alta, principalmente no contexto austríaco, que era o contexto onde Rudolf Allers vivia. É o país onde ele nasceu. Era na Áustria. Então, essa postura que Rudolf Allers assumiu foi uma postura que custou muita credibilidade para Rudolf Allers. Custou muito, ele perdeu muita credibilidade, principalmente nos meios científicos e culturais da época. Ele pagou um preço extremamente alto por se opor a Freud. Só que qual era o grande paradigma que inspirava Rudolf Allers? A busca pela verdade. Quando você pega a obra de Allers, e o grande problema de nós aqui no Brasil termos contato com a obra dele, é porque muita coisa você vai encontrar em alemão, muita coisa você vai encontrar em inglês, algumas coisas você vai encontrar em italiano, raríssimas coisas você vai encontrar, pouquíssimas coisas você vai encontrar em espanhol e quase nada em português. Então fica muito difícil a gente conhecer o pensamento de um autor quando nós não temos muitas obras desse autor traduzidas para o nosso idioma. Mas a credibilidade de Rudolf Allers foi jogada no chão. Hoje é muito comum que nós tenhamos vários e vários pensadores, que a ciência tenha vários representantes que se oponham à psicanálise de Freud. Eu me lembro quando eu fazia meu mestrado em psicologia, tinha um professor que falava que não gostava de psicanálise, ele é professor de análise experimental do comportamento. Ele falava, cara, eu não gosto de psicanálise porque aquele negócio é mentalismo puro. Então hoje você tem muitas pessoas que têm
existe uma certa crítica à psicanálise de Freud. Mas naquela época, se você se posicionasse contra a psicanálise, você era completamente descredibilizado. Afastando-se da psicanálise de Freud, Rudolf Allers começa a se aproximar do pensamento de Alfred Adler. Quando Rudolf Allers se depara com essa realidade da psicologia do indivíduo criado por Alfred Adler, ele fala, cara, é isso. Só que entrando para a comunidade dos estudiosos da psicologia do indivíduo, o que vai acontecer? Allers, ele vai propor que, para que a psicologia do indivíduo ela não caia novamente num reducionismo, a gente vai estudar o que é esse reducionismo, mas para que ela não comece a tirar elementos da dignidade da pessoa, era necessário que a psicologia de Alfred Adler tivesse uma fundamentação antropológica. E Allers ele vai propor isso para Alfred Adler. Alfred Adler fala, cara, eu não quero isso não é psicologia do indivíduo, e acaba expulsando Rudolf Allers dessa mesma comunidade de estudiosos da psicologia do indivíduo. Allers é expulso, um amigo dele chamado Oswald Schwartz é expulso e Viktor Frankl são expulsos dessa comunidade. Por quê? Porque os três acreditavam que precisaria existir uma fundamentação antropológica, uma fundamentação filosófica, presta atenção nisso, uma fundamentação filosófica na psicoterapia. Então, em relação a Alfred Adler, ele se opõe à falta de fundamentação antropológica. Quando a gente fala de fundamentação antropológica, nós estamos falando de fundamentação filosófica. Tá? Sempre saibam disso. Quando nós falamos de fundamentação antropológica, nós estamos falando de fundamentação filosófica. A meta da vida de Alfred Adler era criar uma espécie de psicologia antropológica. Aquilo que ele chamou de quê? De psicologia das alturas. Uma psicologia que olhasse para a metafísica do ser humano. Ele usava a expressão psicologia das alturas justamente para combater o reducionismo. Nós vamos estudar ainda o que foi esse reducionismo. Isso daqui está muito presente na obra de Viktor Frankl. Lembra? Viktor Frankl é o continuador da obra de Rudolf Allers. Reducionismo. Então, o que nós temos? A psicologia das alturas. O não reducionista. Não reducionista. Uma psicologia antropológica era a única psicologia que poderia ser criada de uma forma que nós não tiraríamos a dignidade do ser humano. Ele defendia a tese de que a psicologia e a psicoterapia deveriam se fundamentar no que o ser humano é, no que o ser humano é, ou seja, antropologia, metafísica. No que o ser humano é. E eu só descubro qual é a natureza do ser humano, ou seja, o que o ser humano é, se eu tiver domínio antropológico metafísico. E o que esse ser humano deve ser. Quando eu falo de dever ser, eu estou falando de quê? De ética. Uma psicoterapia e uma psicologia que conservam a dignidade do ser humano e ajudam com eficácia o ser humano, só poderia ser uma psicologia, uma psicoterapia que tivesse fundamentação antropológica, metafísica e que tivesse fundamentação ética. Quando você pega a obra de Rudolf Allers, chamada de Natureza e Educação do Caráter, tem uma obra com esse título aqui,
que você encontra? Você encontra o seguinte. Rudolf Allers diz: o fato de qualquer... Página 57, tá bom? O fato de qualquer tentativa de reflexão sobre o caráter humano ser impelida para esses problemas, ou seja, filosófico, já indica a escassa consistência que uma caracterologia... O que é uma caracterologia? É uma teoria da personalidade, o que hoje a gente chamaria de psicologia da personalidade. Já indica que a escassa consistência de uma psicologia da personalidade, entendida como uma disciplina trancada em seus próprios limites, deveria ter, e em que medida ela requer se completar, ainda mais adequadamente ser fundamentada e encontrar uma justificativa em outros domínios conceituais. Se a psicologia da personalidade teórica deseja fazer a justiça mais básica às bases sobre as quais repousa seu objeto, que é a personalidade, ela não pode nem ser concebida se não se basear na teoria do valor. E, por fim, exemplo, ontologia e metafísica. Daí uma doutrina prática ética do caráter sempre precisa confiar na ética como ciência da realização de valores. E embora a caracterologia, a psicologia da personalidade, deva ser deixada de fora de avaliações, no entanto, não pode existir sem referência a valores. E como tudo relacionado ao valor culmina no sumo bem, ele usa a expressão summum bonum, que é uma expressão clássica, tanto de Aristóteles quanto de Tomás de Aquino, o sumo bem, e somente nele pode ter sua origem. Verifica-se que todos os problemas de qualquer natureza, a psicologia da personalidade deve estar profundamente ligada ao religioso. Uma psicologia da personalidade naturalista é impossível por si só. Olha, traduzindo a tradução, né? Porque essa eu li aqui em espanhol, a gente não tem isso daqui traduzido para o português, bom, pelo menos eu não achei. O que acontece? Rudolf Allers, nessa citação de Natureza e Educação do Caráter, ele está defendendo a ideia de que nós não podemos entender uma pessoa primeiramente sem metafísica. É impossível eu olhar para uma pessoa que eu estou ajudando, que eu estou atendendo, é impossível olhar para mim mesmo e não enxergar algo mais do que carne e osso. Você não eu, Thiago Domingos, vou falar por mim, né? Porque eu sei meu peso, mas eu não sou 90 quilos de alcatra sentado nessa cadeira aqui, não. Eu tenho um espírito que anima a minha vida, eu tenho um espírito em mim. Ou seja, eu não sou apenas uma realidade física, eu sou uma realidade metafísica. A palavra metafísica é aquilo que vai além da física. Ou seja, eu vou além dessa realidade física corporal que você está vendo aqui. E eu só posso ajudar de uma forma eficaz uma pessoa, inclusive a amadurecer a sua personalidade, quando eu sou capaz de viver valores. O que são valores? Valores, em Rudolf Allers, ele mostra que o valor supremo é o que ele chama de summum bonum, ou seja, o sumo bem. O sumo bem é o valor mais alto que existe, é o grau máximo na hierarquia de valores. E eu devo buscar toda uma hierarquia de valores até chegar nesse sumo bem. Quanto mais eu consigo assimilar os meus valores pessoais aos valores objetivos que vão culminar com o sumo bem, tanto mais eu tenho uma personalidade estável, uma personalidade amadurecida. Rudolf Allers, ele defende a tese de que, primeiro, nós somos seres espirituais, metafísicos. Uma tese que rendeu fama para Viktor Frankl. Segundo lugar, nós somos pessoas que têm que realizar valores.
Eu realizo valores, eu me torno uma pessoa. O que são valores? É aquilo que Max Scheler vai trazer na sua obra da reviravolta dos valores. Max Scheler ele vai dizer que valores é o nome atual para o antigo conceito de virtudes. Quanto mais virtuoso eu sou, mais valores eu vivo. E quanto mais valores eu vivo, mais eu tenho uma vida repleta de significado. Rudolf Ales defendia a ideia de que a personalidade se desenvolve quando a ordem subjetiva dos valores se adequa à ordem objetiva dos valores. Existe uma ordem objetiva. Olha o paradigma que Rudolf Ales rompe. E existe uma ordem subjetiva. Eu só consigo desenvolver a minha personalidade, amadurecer a minha personalidade, me tornar uma pessoa verdadeiramente madura, quando eu sou capaz de alinhar a minha ordem subjetiva de valores, aquilo que eu busco, aquilo que eu acredito. Vamos pegar aqui. Na ordem subjetiva de valores de uma pessoa, um valor máximo para ela é se dar bem na vida. É ter dinheiro. Vamos falar assim, é ter dinheiro. Na ordem subjetiva dessa pessoa, ter dinheiro ocupa na hierarquia dos valores. Pensa numa escadinha. No topo dessa escada está ter dinheiro. E para eu alcançar esse valor máximo que é ter dinheiro, eu posso passar por cima de qualquer outro valor que esteja abaixo dele. Na ordem objetiva dos valores, será que ter dinheiro é um valor metafísico, transcendente? Não. Mas bem, verdade, honra, justiça, amor, todas essas realidades estão na ordem objetiva dos valores. Portanto, se uma pessoa ela busca a todo custo ser uma pessoa que vai ter dinheiro, mesmo que para isso ela precise passar por cima de tudo e de todos, essa pessoa não vai desenvolver a sua personalidade. A sua personalidade vai ser uma personalidade imatura, e por ser uma personalidade imatura, será uma personalidade instável, e por ser uma personalidade instável, essa pessoa vai sofrer, e sofrer muito, de vazio existencial, que dentro da obra de Rudolf Ales ainda não era chamado de vazio existencial. É chamado de um outro nome. Então eu preciso, e aí ele vai dizer o seguinte, que na hierarquia dos valores, o sumo bem é o que ocupa o grau maior. Na escala dos valores, o sumo bem é o grau maior. Então o que acontece? Todas as vezes que eu caminho para esse sumo bem, quando eu caminho para a verdade, para a justiça, para a honra, para o amor, porque quando eu amo, eu estou trilhando o caminho do sumo bem. Quando eu sou honrado, eu estou trilhando o caminho do sumo bem. Quando eu sou justo, eu estou trilhando o caminho do sumo bem. Todas as vezes que eu vivo esses valores que estão no trilho do sumo bem, o que vai acontecendo comigo? Eu vou mudando, eu vou plasmando, eu vou transformando completamente a minha personalidade. Eu vou me tornando uma pessoa mais forte, eu vou me tornando uma pessoa mais repleta de significado, de sentido em cada coisa que eu faço na minha vida. Lembre o seguinte, por que você está assistindo essa aula aqui agora? Porque entender aspectos da filosofia, do pensamento de Rudolf Ales, é entender Viktor Frankl. Em Rudolf Ales estão as primícias daquilo que a logoterapia se tornaria. A logoterapia ela não surge depois dos campos de concentração, ela já existia antes dos campos de concentração. Elizabeth Lucas, no prefácio dessa obra aqui, que foi escrita com a doutora Heidi Schanfeld,
né? Psicoterapia centrada no sentido, ela já coloca o seguinte, que a logoterapia teria surgido mesmo em contextos sociopolíticos completamente diferentes. Ela diz na página 2, inclusive, dessa obra. Na página 2, ela coloca que a psicoterapia, teria se desenvolvido mesmo em situações políticas, em circunstâncias políticas completamente diferentes. A logoterapia, ela surge exatamente como essa continuação da obra de Rudolf Ales. Você vai ver que dentro da logoterapia nós vamos falar de valores, nós vamos falar de fundamentação metafísica e assim vai. Muito bem. Então o que acontece? Rudolf Ales, diante dessa realidade, ele falou, gente, o que torna uma pessoa adoecida, né? O que gera neurose, era um conceito muito usado naquela época, já não é mais tão usado hoje em dia. O que gera neurose e o que gera imaturidade. O que torna imatura uma pessoa e o que gera uma neurose, o que faz uma pessoa adoecer. E a resposta de Rudolf Ales se chama egocentrismo. A pessoa que está fechada somente em si mesma, uma pessoa que é autorreferência o tempo todo, ou seja, só tudo que precisa ser feito apenas para ela, o mundo gira em torno dela, tudo tem que ser bom para ela. O que ela gera? Ela começa a gerar um estado doentio da sua psique. Ele começa a favorecer o quê? Começa a favorecer doença e não saúde. Todas as vezes que eu sou uma pessoa egocêntrica, o egocentrismo, ele me adoece, ele vai me adoecendo aos poucos. Então, se o egocentrismo adoece, existe um outro caminho que nos faz ficar saudáveis, que é o caminho do amor. É o caminho dos valores. É o caminho da autodoação. Que futuramente Viktor Frankl vai chamar de autotranscendência. Mas o Rudolf Ales, ele diz, olha, nós temos um desejo natural de perfeição. Essas são as palavras de Ales. Nós temos um desejo natural de perfeição. E a nossa perfeição, ela se cumpre quando nós realizamos, atendemos uma coisa que ele chamou de vontade de comunidade. Em outras palavras, quando eu sou capaz de servir o outro. Nós trazemos dentro de nós uma vontade de comunidade, que é um anseio, uma necessidade de servir o outro. E quando eu ponho em movimento essa vontade de comunidade que eu trago dentro do meu interior, eu me dou, eu vivencio valores, eu sou capaz de amar. O Rudolf Ales, no seu artigo sobre o sintoma de aridez e sintoma de estado, melhor, aridez de sintoma e aridez de estado, ele escreve o seguinte: o sujeito é responsável de alguma forma por seu estado? Uma psicologia estritamente médica pode ir além e pode não ser necessário que encontre uma resposta para levar o tratamento a uma conclusão bem-sucedida. Mas uma psicologia que contempla a totalidade da personalidade, psicologia que poderíamos chamar de antropológica, olha só, psicologia antropológica, você deve estar ciente desse problema. Pessoalmente, estou convencido de que nunca seremos capazes de formar uma opinião precisa da natureza dos distúrbios neuróticos, se queremos evitar essa questão limitando-nos ao psicológico. O problema da responsabilidade é claramente de natureza moral. Olha só, o problema da responsabilidade, ele fala que não é um problema de natureza psicológica, é um problema de natureza moral. Mas você não consegue entender a estrutura do comportamento, seja ele qual for, sem considerar os fins perseguidos pelo sujeito, intencionalidade.
Os valores que ele deseja alcançar com seus atos, isto é, a posição que ele assume diante das leis e fatos morais. A pessoa não simplesmente se comporta, não simplesmente tem um comportamento, tem uma conduta, não. Todos os atos que uma pessoa realiza nesse mundo, toda atitude que ela tem como fim um valor, tem como fim um objetivo. Existe uma intencionalidade por trás dos atos humanos. Existe uma finalidade, um valor que ele vai vivenciar ou não. Em Rudolf Ales, eu e você, nós precisamos ter clareza de qual é o espaço que nós ocupamos nesse mundo. Qual é o espaço que nós ocupamos aqui? Nós temos uma natureza, e essa natureza ela é metafísica também, é uma natureza metafísica. Nós não somos apenas corpo e mente, nós somos corpo, mente e espírito. E além dessa realidade, o que nós temos também? Nós temos um apelo moral que grita dentro de nós. Eu não apenas estou nesse mundo, eu preciso fazer algo que valha a pena nesse mundo. Existe um dever ser. Eu preciso sair mesmo e me tornar uma pessoa que até hoje eu não fui. Existe um dever ser aqui, um dever moral. Por isso, a autodoação, ela é a única coisa, o amor, os valores, a autodoação, o exercer essa vontade de comunidade, é a única coisa que me tira de dentro de mim mesmo e me faz agir nesse mundo, gerando valor nesse mundo, fazendo alguma coisa que realmente seja útil para a vida das pessoas. Quando eu sirvo o outro, quando eu amo o outro. Essa é a única finalidade do ser humano, é amar. É amar. Por que nós não somos capazes de amar? Porque nós não temos os dois pés cravados no chão da realidade. Nós queremos fugir dessa realidade. Rudolf Ales dizia que nós vivemos um conflito metafísico. Nós vivemos um conflito metafísico. Nós temos uma realidade dividida dentro de nós. E justamente esse conflito metafísico é um conflito que me faz não aceitar. Eu não aceito a minha finitude. Eu não aceito a minha finitude. Eu quero a imortalidade. Eu quero poder fazer todas as coisas. Eu não consigo me aceitar radicalmente como sendo um ser finito. Além de não aceitar a minha finitude, eu não aceito o meu espaço na ordem das coisas. E todas as vezes que eu entro nesse conflito metafísico de não aceitar a minha finitude, de não aceitar o meu espaço na ordem das coisas, o que vai despertar em mim? Vai despertar aquilo que Rudolf Ales chamava de angústia do vazio. Vai gerar uma angústia do vazio. Da tradução ele ainda usa o vago fundo, né? O vago profundo, um vazio, né? Um vazio profundo. Assim surge a angústia do vazio. A angústia do vazio é uma situação, é uma escolha que nós criamos de não aceitar a nossa finitude, a nossa própria limitação, de nós não conseguirmos aceitar qual é o espaço, qual é a ordem cotidiana das coisas, inclusive. Eu tenho um trabalho, eu não realizo bem esse trabalho, eu não sou responsável nesse trabalho. Eu tenho uma família, eu não sou responsável diante dessa família. Eu tenho uma série de responsabilidades na minha vida, eu não assumo essas responsabilidades. Eu jogo o peso dessas responsabilidades sobre as costas de uma outra pessoa. Ou seja, eu não me instalo na ordem das coisas, na ordem cotidiana.
Eu tenho dificuldade de assumir qual é o meu próprio dever de Estado, o meu próprio dever de marido, o meu próprio dever de pai, o meu próprio dever de empregado, o meu próprio dever de patrão, eu não assumo o meu próprio dever político, eu não assumo isso. E todas as vezes que eu não sou capaz de assumir as minhas pequenas responsabilidades, os meus pequenos deveres, eu não me instalo na ordem das coisas, eu não aceito a finitude da vida, eu quero tudo para mim. O que vai acontecer? Angústia do vazio. Que futuramente, lá em Viktor Frankl, será chamado de vazio existencial. E tem um trecho aqui da obra de Rudolf Allers. O texto chama-se Reflexões sobre a Patologia do Conflito. Tá? Reflexões sobre a Patologia do Conflito. Rudolf Allers escreveu muitos artigos, tá? Foram mais de 700 artigos, escreveu aí algumas obras, e nesse texto especificamente ele diz o seguinte: essa reflexão, gente, só para você ter uma ideia, a maior parte dessas reflexões, desses textos, eles estão em artigos, você consegue encontrar, garimpando na internet, você consegue encontrar algum deles. Esse desconforto vago, né, do vazio, esse desconforto do vazio, essa ansiedade indefinida, que nem sequer é ansiedade, mas a antecipação de tal estado, ou seja, uma realidade que vem antes da ansiedade, toda essa inquietação nem sempre são os efeitos de um pecado cometido, ou apenas contemplado e depois esquecido porque a vaidade não o tolera. Esses fenômenos são, às vezes, a manifestação oculta de uma vida truncada, que não tem fundamento sólido e que se move em um mundo que é mais ilusório do que real. Esse esvaziamento da vida, essa perda de contato com a realidade, podem se desenvolver sem que o comportamento externo seja afetado. Mas, às vezes, sob um choque repentino, após qualquer evento que talvez não pareça uma catástrofe, exceto sob condições particulares, essa vida se desfaz. Gente, olha só, mas às vezes, sob um choque repentino, após qualquer evento, essa vida se desfaz. Nós podemos sustentar uma vida vazia, nós podemos sustentar uma vida sem sentido, uma vida com essa angústia do vazio, que não é ansiedade, não é ansiedade, isso vem antes da ansiedade. E ele fala, não é apenas um conflito moral, que depois você cometeu um erro, ele fala, né, ele usa a expressão pecado, você cometeu um pecado, não é aquele peso da culpa naquele momento, não é apenas isso, não é essa culpa moral, não é ansiedade, é algo que vem antes disso. É algo que mostra, é uma sensação de vazio, essa angústia do vazio que mostra que a minha vida é, como ele diz, truncada. É uma vida sem muito significado, é uma vida esvaziada, uma vida vazia. Nós podemos construir um estilo de vida repleto de sentido. Nós podemos construir um estilo de vida repleto de vazio. Ou totalmente vazio. Vazio não dá para encher algo de vazio. O vazio é a ausência de alguma coisa. Mas nós podemos escolher uma vida repleta de sentido. Nós podemos escolher uma vida completamente vazia. O que você escolhe no dia de hoje? Essa que é a grande pergunta. Tá bom? Então, por que eu trouxe essa aula aqui a respeito de Rudolf Allers? Se você for perceber, eu trouxe aqui alguns dos principais conceitos que Allers trabalha, porque eu sei que esses conceitos estarão presentes dentro da logoterapia de Viktor Frankl. E eu precisava que você enxergasse o pensamento, ou aspectos do pensamento de Rudolf Allers, para que você possa entender qual é o elo de ligação, ou de onde que surgiu a logoterapia, porque a logoterapia não surge do nada. Ela surge como uma continuação da obra de Rudolf Allers. Tá bom? Bom, espero que tenha feito sentido para você. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou deixar logo aqui abaixo desse vídeo um artigo do Dr. Martin Echavarria. É um artigo que está em espanhol, mas como eu falei, vamos usar aí se você não lê em espanhol,
Vamos usar os recursos que nós temos hoje, Google Tradutor, para que você possa entender qual é o que o Martin Echavarria ele traz dentro desse seu artigo, tá? Realmente está um artigo muito, muito bom mesmo, tá bom? Então vou deixar logo aqui abaixo, você pode fazer o download e estudar esse artigo, caso você queira se aprofundar mais dentro desse assunto, que é exatamente o pensamento aí de Rudolf Allers, tá bom, meus caros? Grande abraço para você e nos vemos na nossa próxima aula.